Deus seja louvado na vida dos irmãos. É bom ver os irmãos aqui, mais um domingo, louvando, bendizendo o Senhor, Criador de todas as coisas. E nós, quando estamos em busca de Deus, tem uma coisa que nós precisamos entender, é que existe uma atitude de Deus em relação a nós. Deus vai até nós. Vocês concordam com isso? Não? Deus vem até nós. O interesse dele é ir até nós. Mas nós também temos que procurar o Senhor. Amém, igreja? Não existe só o trabalho de Deus de ir até nós. Nós temos que buscar o Senhor também. Isso faz parte. Isso é parte da nossa natureza. Não só como crentes em Jesus, não só como filhos, como humanos. O ser humano, antropologicamente falando, precisa de Deus. Ele carece de procurar o seu Criador. Então, em toda a história da humanidade, você vê seres humanos buscando um ser superior. Essa busca por Deus, essa busca pelo Criador, ela está na tua formação, está no teu sangue. Então, deixa eu só refletir uma coisa com os irmãos aqui. Quem é que já perdeu as chaves de casa? Já perdeu a chave de casa? É horrível, né? Quem é que já perdeu o celular? Não bate um desespero quando bate no bolso e não sente o celular? Já aconteceu isso com você? Né? Essa semana eu perdi um cartãozinho de débito lá do meu banco. Perdi, fiquei bem aflito até a hora de bloquear, né? Mas perder a chave de casa também é enjoado, né? É bem enjoado. Chave do portão, não consegue entrar em casa. Perdeu, né? Ou você perde uma coisa muito importante. Alguém já perdeu a CNH? Não. O Felipe já perdeu a CNH? Nunca perdeu? Perdi já, né? Então, vamos supor, você perdeu dentro de casa uma coisa. Então, se você perdeu dentro de casa, teoricamente você pode encontrar, né? Então, você coloca a família toda para procurar. Então, ao longo da vida, você sabia que o ser humano gasta em média 12 horas por ano procurando as chaves? 12 horas por ano procurando onde estão as chaves do carro ou de casa. Entende? Ah, pastor, como é que é isso? É aquele momento, cadê? Não sei onde está. Cadê? Vou atrás. Cadê? 12 horas por ano. Então, a procura é uma coisa muito comum. Às vezes você procura um emprego, né? Quem é que já ouviu aquela grande máxima? Quem procura, acha. Né? Quando alguma coisa não existe mais, não adianta procurar, você não vai achar, não existe mais, não foi, já partiu. Mas, o tema da mensagem dessa noite é: quem procura, acha, então procure Jesus. Amém, igreja? Vamos falar de um homem que se tornou servo de Deus, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do primeiro versículo e os seguintes. Vamos falar de uma pessoa que se tornou servo, discípulo, apóstolo do Senhor, com uma pessoa que não era, sobre hipótese alguma, uma pessoa muito, digamos, era previsto que fosse um discípulo, muito difícil, uma pessoa que não se esperava que se fosse um discípulo, não tinha um perfil de um servo do Senhor como a maioria. A maioria dos discípulos do Senhor eram pessoas humildes, né? Pescadores, né? Pessoas que trabalhavam no serviço, né? E aí, Deus conhece uma pessoa para segui-lo, não segui-lo como um dos 12 discípulos, ele não se tornou um dos 12 discípulos, mas se tornou servo. E um servo que se torna servo, tendo uma grande dificuldade, sim, né? E nós estamos falando de Zaqueu, que era conhecido como homem baixo, né? Então vamos lá, Lucas 19 diz assim, eu quero que o irmão leia: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.
Outro irmão leu 2, por favor. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Isso. 3, outro irmão. Ok. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Outro irmão, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Isso. 6, outro irmão. Ele desceu rapidamente, ele o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que se hospedara com o homem pecador. 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, mais uma vez a compreender o Teu recado da maneira que o Senhor quer nos passar. Abençoa Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos falando aqui daquele que procura, acha. E aquele que procura Jesus, né? Se você, ao longo da sua vida, e essa mensagem não é só para o não crente, porque dá a entender que é uma mensagem evangelística, não é verdade? Dá a entender que é uma mensagem só para a pessoa não crente que precisa procurar a salvação da sua vida, né? Então, vamos no primeiro lugar, vamos pensar sobre Zaqueu. Qual era a profissão de Zaqueu, meus irmãos? Isso, quando se fala publicano, parabéns, é muito bom. É publicano, cobrador de impostos, né? E a expressão publicano é uma expressão que o texto faz questão, o autor do texto faz questão de frisar, né? Ele faz questão de frisar isso porque é importante para a história, é relevante para a história, porque senão seria só mais uma profissão. Mas não era uma profissão comum, era uma profissão que poderia ser uma dificuldade para ele procurar Jesus. Então, quando Zaqueu ele vai até Jesus, ele encontra alguns obstáculos, tá? Então, o primeiro obstáculo é o obstáculo da sua profissão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos: quem procura Jesus vence os obstáculos. Amém, igreja? Ele tinha os obstáculos da sua profissão, por quê? Deixa eu perguntar, Jesus era judeu ou gentio? Judeu. Então, Zaqueu era uma pessoa pública, era uma pessoa que servia os interesses do Império Romano. Era uma pessoa que tinha a sua vida voltada para cobrar impostos, para trabalhar para que as pessoas pagassem o tributo a César. Então o tributo a César era ser pago. Eu te pergunto, os judeus gostavam de pagar tributo a César? Sim ou não? Não, claro que não gostavam. Não gostavam porque era a forma de formalizar, era a formalização de dizer que aceita a opressão do Império Romano. De dizer que o seu povo, que era escravo, ou seja, era um povo oprimido pelo Império Romano, você pagar um tributo era uma forma de dizer que aceitava aquilo. Então, para os judeus era muito difícil. Então, você tem um homem nascido de uma família judia, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus, e ele vai até a região de Zaqueu, e Zaqueu vai até ele. Zaqueu vai até ele e vence um obstáculo, que é o primeiro obstáculo da sua profissão. O segundo é o obstáculo da sua vida financeira e da sua posição na sociedade. Tente imaginar aqui um juiz
ele tenta imaginar um juiz trabalhando com pessoas de rua, lá no centro de São Paulo, né? Um juiz trabalhando com a sua posição que ele tem, o seu destaque na sociedade, está lá servindo comida no bandejão. Bonito isso, né? Bonito isso. Ele está alguém aqui já conhece, já ouviu falar de alguma pessoa bem quista na sociedade, tem uma posição na sociedade, que tem um comportamento arrogante? Eu não me misturo com essa gente. Já viu gente assim? Não. Não é verdade? Não acontece isso? Eu não me misturo com essa gente. Eu não vou servir sopão para morador de rua, porque eu já atingi um patamar. Tem gente assim, né? Então, ele tinha uma posição na sociedade que as pessoas podiam cobrar dele. Por que você está se misturando com essas pessoas, com esse Jesus aí, que ninguém conhece? Ou seja, a gente conhece a fama dele, mas a fama dele que os judeus já elevaram ele, os judeus não, né? Mas os seus seguidores, né? O elevaram durante esses anos todos. Mas o que está se misturando, né? Então, ele vence aquele obstáculo da sua posição social, o obstáculo da sua condição financeira e o obstáculo da sua profissão. Ou seja, ele tinha uma posição de destaque. Se ele tinha uma posição de destaque, quando ele vai até Jesus, ele está se colocando abaixo do Senhor, ele está se colocando como servo do Senhor, ele está fazendo uma coisa que só quem procura Jesus faz, só quem teme a Deus faz: se rebaixar. E se rebaixar é no bom sentido, é no mau sentido. Rebaixar não é que eu falo, não é se rebaixar de você deixar uma pessoa te dar na tua cara e não se defender, de deixar a pessoa te humilhar todos os dias e você não dar uma resposta, de você proteger a sua honra. Não é se rebaixar nesse sentido de você sequer proteger a sua dignidade. Não se trata disso. Se trata de você ter uma posição e você se colocar no lugar de servo. Ora, nossas igrejas têm pessoas muito destacadas que são crentes em Jesus. Quem aqui já ouviu falar que ser crente é coisa de pobre e miserável? Quem já ouviu falar? A pessoa só é crente porque não tem outra opção na vida. Já ouviu isso? Não. O crente só é crente porque não estudou, só é crente porque é pobre, só é crente porque não tem dinheiro para passear e vai para a igreja. Alguém já ouviu isso? Não. Eu já ouvi isso várias vezes. Porque a igreja, ela é o recanto do pobre. Então, é o recanto da pessoa. Só que nós somos pessoas mais simples na sociedade, dá a entender que é a nossa única alternativa. Então, para Zaqueu, não foi assim. Ele procurou Jesus com todo o destaque que ele tinha na sociedade. Então, em primeiro lugar, que é o irmão Leme. A pessoa que procura Jesus vence os obstáculos. Vence os obstáculos para ter um encontro com Jesus. Segundo, pula para o versículo 5, por favor. 5. O irmão pode ler, por favor. Pula para o 7, minha irmã, por favor. Isso, outro irmão lê, por favor. Pula para o 10, minha irmã. Pula para o 10. Outro irmão, lê o 10. Porém, provido outro, veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso. Segundo lugar, quem procura Jesus chega à conclusão que Jesus também está à procura dele. Você está em busca de Jesus, Jesus também está em busca de você. Se a pessoa que está atrás de Jesus quer chegar a Jesus, ela só chega a essa conclusão, de que Jesus, ele já tinha essa iniciativa para com a minha vida. Ele se importava comigo o tempo inteiro. Ele se importava com o teu problema desde o começo. A tua angústia, o teu sentimento de inferioridade, o teu desespero em resolver os problemas da tua família,
A tua preocupação está tudo errado. Jesus já te procurava antes. Antes de você ir atrás dele em oração, antes de você ajoelhar, ele já se importava com você. Tem uma frase que eu gosto de repetir: irmão, irmã, você não é o maior interessado na sua felicidade, é Deus. Você não é o maior. Ah, pastor, que nós somos egocêntricos. Ah, pastor, egocêntrico no sentido de que você pensa muito em você mesmo. É muito normal você pensar em si mesmo, porque você tem instinto de sobrevivência, instinto de bem-estar, tem sentimento de querer melhorar de vida. Então você pensa na sua felicidade, você pensa no seu bem-estar como um instinto natural seu, humano. Mas o maior interessado na tua felicidade sempre foi Jesus. Amém, igreja? Então, se ele é o interessado na sua felicidade, ele sempre vai até você, mesmo quando você acha que ele abandonou. Né? Alguém aqui já disse para os outros que Deus te abandonou? Deus me abandonou. Já falou isso para você mesmo? Deus me abandonou. Eu já falei isso. Já disse para Deus, Deus me largou de mão. Deus só olha para os outros. Alguém que já pensou assim? Eu já pensei assim. Né? Mas isso não é bíblico. É humano, mas não é bíblico. Não é o caráter de Deus. O caráter de Deus de abandono. Tá? Então vamos lá. Jesus está à procura de todos os pecadores. Quem mandou o nome de Zaqueu para Jesus? Ali, você não fala, ó, você não vê o discípulo falando Jesus, aquele ali é Zaqueu. O texto não fala. Alguém pode até ter dito o nome de Zaqueu para Jesus antes, em algum momento, no meio da viagem, mas o texto não fala que alguém contou o nome de Zaqueu para Jesus. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Então Jesus conhecia Zaqueu pelo nome, chamou Zaqueu pelo nome. Ele conhece todos nós pecadores pelo nome. Amém, igreja? Ele conhece você pelo nome. E ele quer se aproximar dos pecadores. Quem? Eu e você. Eu e você. Não só o não convertido, somos pecadores também. Né? Quer salvar a todos que se reconhecem perdidos e afastados de Deus. Terceiro lugar. Volta para o 9, irmã, por favor. Volta para o 9. Isso. Não, volta para o 6. Primeiro o 6, depois o 9, para ficar na ordem. Isso, o irmão só pode ter o 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Agora pula para o 9. Outro irmão, pode ter. Jesus hoje eu mostrou salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Bem, terceiro lugar, quem procura Jesus encontra salvação e paz. Amém, igreja? Salvação e paz. Não é só salvação, salvação e paz. O que Jesus diz em João 14, 21? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é isso que ele diz? Então, quando Jesus fala que deixa a paz, é porque ele te dá uma paz acompanhada da salvação. O crente de Jesus precisa ter paz. Porque ele não traz só salvação para o pecador não convertido, ele quer trazer paz para a tua vida também. Então, quando Jesus se encontra com Zaqueu, ele fala assim: hoje me convém pousar em tua casa, entrar na tua família, entrar na tua intimidade, dizer que a tua família, a tua casa vai ter paz. A casa do crente não pode ser uma casa cheia de tribulação, o tempo todo com briga, aborrecimento, toda hora, todo dia, todo minuto, com algo que vai te fazer se entristecer, que vai entristecer o cônjuge, ou os filhos ficarem tristes todos os dias. Isso não é normal, não é o propósito de Deus. Todo dia,
todo dia com problema, todo dia com sofrimento. É normal você sofrer em família, é normal você ter problemas na tua casa, mas o mais normal da vida do crente, mesmo no meio de tudo isso, é ter paz. Amém, igreja? Tenha paz. Se você procura Jesus, você procura paz. Amém? Vamos lá, eu quero que o irmão leia o 8. Volta para o 8 lá, minha irmã, por favor. E o irmão sozinho vai ler o 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém desperdiçar alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Alguém aqui, quando era novo convertido, passou algum tempo com vergonha de andar com a Bíblia na rua? Aconteceu isso com você? Eu tinha vergonha. Ah, pastor, tem vergonha de falar isso? Não, eu tinha 14 anos, né? Era um garoto. Porque no meu tempo, quem pegou esse tempo? Quando os crentes eram chamados de Bíblias. Como você virou Bíblia? Lembra dessa expressão? Não pegar, ninguém pegou essa expressão? Eu não sei se era uma expressão mais do Rio de Janeiro, mas isso era muito comum. Você virou crente, ela virou Bíblia. Então, a gente tinha uma vergonha, um constrangimento, porque a gente estava começando a andar com a Bíblia na rua, uma coisa tão diferente, por causa do que os outros iam pensar, né? Então, deixa eu dizer uma coisa. O novo crente, o servo do Senhor, quem procura Jesus, quer fazer isso publicamente, quer deixar o mundo saber. Então, vença esse obstáculo. Deixe as pessoas do teu trabalho saberem que você é crente. Deixe as pessoas da tua faculdade, da tua escola saberem que você é crente. Porque se você procura Jesus, deixa público isso. Deixa público que você ama o Senhor. Recebe de bom grado. Zaqueu recebeu Jesus de bom grado. Alguns textos, eu não sei se algumas traduções, se algum irmão tem alguma tradução, que está escrito: Jesus, Zaqueu, recebeu o gostoso. Eu não sei se tem essa expressão na Bíblia de alguém, mas essa expressão tinha muito em algumas Bíblias de Ferreira de Almeida, mais antigas. Recebeu o gostoso. Como aconteceu também a expressão usada com aquele pastor que perdeu uma ovelha. Ele perdeu uma ovelha, deixou de 99 e foi atrás da outra ovelha. Quando ele coloca no ombro a ovelha perdida, ele coloca gostoso. É uma expressão usada no grego para dizer que o recebeu com carinho, recebeu com felicidade, recebeu de bom grado, colocou com satisfação nos ombros. Então, em alguns textos, está escrito: Jesus recebeu Zaqueu gostoso, com alegria, felicidade, né? Vamos lá, versículo 6, ele volta para o 6, por favor. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, recebeu de bom grado, né? Ele não somente recebeu Jesus com alegria, como ele se apressou para hospedar Jesus. Vem na minha casa, eu vou receber você. Os discípulos podem vir também, os seus seguidores podem vir. E aí ele toma uma decisão. Essa decisão é engraçada. Ele é curiosa, volta, avança, pode avançar, avança. Isso, então volta. Aqui. O irmão pode reler, por favor. Olha só, existe uma grande possibilidade de Zaqueu ter sido uma pessoa honesta. O que se falava do publicano naquele tempo? Eles roubavam o povo, eles cobravam imposto, alguns que eram corruptos cobravam imposto além do que o César, do que o imperador pedia. Eles eram pessoas que às vezes tiravam proveito de gente mais idosa para cobrar mais, para roubar, para tirar proveito e enriquecerem assim, né? Mas
Provavelmente a riqueza de Zaqueu não veio da desonestidade, né? Essa semana houve uma grande varredura do governo, se não me engano foi o Ministério Público, que fez uma investigação nas PETs, nas casas de apostas online. Alguém que já ouviu falar das PETs, das casas de apostas online, onde a pessoa faz a aposta, ganha dinheirinho ou perde, né? Isso é tipo como se fazia antigamente, só que agora é tudo online, né? E como eu já falei aqui algumas vezes, desaconselho, desencorajo os irmãos a fazerem raspadinhas, desencorajo os irmãos a fazerem loteria esportiva, desencorajo totalmente com o pastor, não acho que convém, não acho legal. E essa semana o Ministério Público fez uma varredura e alguns influencers da internet estavam divulgando esses jogos de apostas, né? E foi descoberto que alguns influencers estavam ganhando 30% em cima de cada aposta perdida. Por exemplo, o Fábio fez uma aposta de R$1.000 no Palmeiras. E aí, nesses R$1.000, ele teria ganhado 30 mil se o Palmeiras vencesse o jogo. Percebe? Só que o Palmeiras perdeu, ele perdeu os R$1.000 dele. E desses R$1.000, 300 ia para o influencer, né? Essa semana, né? Essa semana foi divulgado isso e foi um grande rebuliço na internet, né? Que as pessoas que seguiam esses jovens aí, influencers, por causa da desonestidade. Então, as pessoas tendiam a achar que Zaqueu era desonesto por causa da sua profissão. Mas aqui você tem um indício de que Zaqueu era uma pessoa honesta. Olha o que ele fala. Levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. Olha quão rico esse homem era. Metade dos bens. Olha o quanto que era rico esse sujeito. Para dar metade dos bens e não se preocupar com nada. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que ele diz aqui? Se por acaso descobrir que eu fiz algo ilegal com alguém, se tiver algo contra mim, eu devolvo a pessoa que eu roubei. Se ele está colocando na condicional, ele está dizendo, ó, está aqui meu nome, ó, pode me investigar, eu tenho uma vida boa, mas essa vida boa, essa vida limpa, era o suficiente para Zaqueu? Era o suficiente para ele? Não. Ele era honesto, apesar da sociedade esperar o contrário. Ele era uma pessoa idônea, mas precisava de Jesus. E ele foi até Jesus. Amém, igreja? Se tem uma coisa que falta no ser humano é ir atrás em busca de Jesus. E ele reconheceu isso, mesmo sendo uma pessoa ímpar na sociedade. Ser limpo na sociedade não dá salvação. Repete isso para o seu parente, para o seu ente querido, para você que está ouvindo a gente aqui, essa mensagem ao vivo. Quero dizer para você, não tem salvação com vida ética na sociedade. Salvação só em Jesus. Amém, igreja? Pastor, meu primo é honesto. Não vai para o céu se não aceitar Jesus. É duro ouvir isso, é difícil ouvir isso, mas você precisa ir até Jesus, precisa procurar Jesus. Você crente, você não crente, precisa procurar Jesus. Esse homem não convertido reconheceu isso. Você crente em Jesus, reconheça que você precisa dele, amém, igreja? Reconheça que você precisa procurar Jesus nos seus problemas. Precisa procurar Jesus onde você não tem resposta para aquilo que você está enfrentando. Você precisa procurar Jesus. Jesus está interessado em resolver o teu problema dentro da tua família, mas você precisa ir até Ele. Você precisa fazer esse passo de fé
Dê esse passo de fé na tua vida para resolver aquele assunto, para pedir ajuda de Deus, onde você não sabe resolver o problema. Porque Zaqueu não era convertido, a sua vida limpa não iria dar salvação. E aí ele foi em busca do nosso Salvador, que se tornou o Salvador dele. Ele se despediu dessa vida, salvo, transformado. Zaqueu não morreu como uma pessoa honesta, que todo mundo ia falar bem dele. Uma pessoa bacana, uma pessoa legal na sociedade, que todo mundo ia lembrar bem. Isso não dá salvação. E ele descobriu isso encontrando Jesus. E como ele era baixo, ele queria ver. Ou seja, tenta imaginar uma multidão. Você não consegue ver. Outro dia eu levei Elise e o Bruce para ver a Aline Barros. Tinha um monte de gente na frente. Era difícil ver. Coloquei o Bruce na minha cacunda para ele poder ver a musiquinha cantando. Zaqueu era baixo. Ele não conseguia ver. Tenta imaginar uma pessoa baixa tentando olhar no meio da multidão. E ele sobe no sicômoro, sobe numa pequena planta, numa pequena área. É assim. O sicômoro é isso aqui. Não mais do que isso. Menos até. Ele sobe para ver. Em cima daquele arbusto, ele sobe e consegue ver Jesus. Ele tomou uma iniciativa. Às vezes a gente não toma iniciativa na vida para Jesus intervir. A gente deixa a vida e os problemas acontecerem, mas não ajoelha para pedir: Senhor, ajuda. Minhas forças acabaram. Procure Jesus, que você vai achar. Ele está sempre lá. Ele nunca saiu, nunca foi embora, nunca virou as costas. Somos nós que nos afastamos, somos nós que evitamos orar, evitamos pedir a intervenção dele. Então nessa noite, você vai procurar Jesus para aquele problema na tua vida. Feche seus olhos, por favor. Há alguém aqui essa noite, eu não quero ninguém olhando para o pastor, ninguém olhando para o irmão do lado, a menos você que tem filho pequeno, os irmãos têm filho pequeno, precisam segurar seus pequeninos. E com exceção desse mundo, eu quero todos os olhos fechados, cabeça baixa e refletindo que é tempo de procurar Jesus para toda situação. Jesus precisa entrar na roupa que você veste. Jesus precisa entrar na casa que tu quer comprar. Ele precisa entrar no teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa. Você precisa procurá-lo em todas as situações. Precisa procurar quando você sente um ninguém. Quando você sente que as coisas vão dar certo, continue procurando Jesus. Continue procurando o que você acha, porque Ele está sempre lá. Há alguém aqui essa noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor e quer tomar uma decisão pública de fé ao lado do Senhor. Levante uma de suas mãos. Aqueles que não aceitaram, quem ainda não aceitou publicamente, faça como Zaqueu. Há alguém? Hoje não temos visitantes, hoje não temos pessoas de fora, todos são congregados ou membros efetivos da igreja. Então, há alguém que essa noite, crente em Jesus, que decide essa noite trazer Jesus, procurar Jesus para todo tipo de problema. Levante uma de suas mãos. Amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, já vi, amém, pode baixar. Para todo problema, toda situação, eu quero chamar, eu quero procurar Jesus. Eu não quero entrar em desespero porque eu não sei fazer aquela coisa. No meu trabalho, eu não sei fazer esse serviço, eu estou com medo. Eu estou com medo de ser mandado embora, porque eu não sei desenvolver. Eu estou com medo de ser humilhado, porque eu não tenho tanta capacidade assim. Eu não sou tão inteligente assim. Chama Jesus, procura Jesus, que tu vai achar. Jesus não vai transformar você na pessoa mais capacitada do mundo. Jesus não vai transformar a tua casa no mar de rosas, na casa mais abençoada do mundo. Jesus não vai fazer isso. Ele vai te garantir a presença dele.
para todo e qualquer tipo de situação. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu amor infinito, por cuidar da nossa casa e da nossa igreja. Continua ministrando aos nossos corações. Nós queremos procurar Jesus, porque Ele está sempre lá. Ele está sempre aqui. Ele está presente em toda a nossa situação, boa ou ruim. Jesus é conosco. Assim como Jesus se aproximou, tinha interesse na felicidade de Zaqueu, Ele tem na minha e de cada irmão aqui, cada irmã, cada criança. Obrigado, Senhor, por este culto que é entregue no teu altar. Perdoa então os nossos pecados, que os nossos erros, as nossas imperfeições não sejam atrapalho, não sejam impedimento para o teu Santo Espírito agir neste lugar. E eu quero te pedir que o Senhor haja nesse bairro aqui. Esse bairro precisa de Jesus de Nazaré. Esse bairro precisa de conversão, precisa de arrependimento. Esse bairro precisa de fé. Hoje te pedindo, Senhor, cada canto do Jardim Felicidade, cada canto do Jova Rural, cada pedaço, cada esquina, cada vila, cada lar, Senhor Deus, dessa comunidade, seja entregue a Jesus, que esse bairro procure o Senhor, porque o Senhor está interessado no bem dessa comunidade. Muito obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja.